que um Salubelli pode se transformar em dois, porque o Salubelli é um Verage, ah, sabe aquele sérum do Verage? Ele é a mesma composição do Salubelli, só que ele tem óleo de jojoba. Então você pode pegar o Salubelli e dividir ele em dois, ou até três, se você quiser uma coisa um pouquinho mais suave para a sua pele. Mas eu a indico dividir ele em dois. Então seria uma forma muito bacana de você economizar com um creme que é extremamente potente a nível de Estée Lauder, e você tem aí dois cremes, fica muito bom. Então, Tá? obrigado, Eric, é R$ 395. Eu posso falar uma coisinha dele? Pode, claro. Eu usei, né, um Salubelli, uma sugestão que eu dou é na primeira e segunda semana usar ele puro, aí você vai ver que sua pele vai ter outra textura. E aí ela fica muito boa mesmo, aí você dilui, aí você divide. Porque, e assim, eu tirei meu rosto vinha uma mancha até aqui, ó. Tá? Ela já tá só aqui e só no pescoço. Eu ia fazer até laser para remover essa mancha, né? Que não era um melasma, é uma cicatriz mesmo de sol, né? Queimou e tal, queimadura mesmo solar, e juntou o melasma, né? E, nossa, foi fantástico para mim, mas a pele ficou bem fininha, assim, para gente que já está na fase da meia-idade, né? Agora, os mais jovens já dividem, mas a gente que está aí na faixa da boa ideia, dos 51, eu recomendo a primeira e segunda semana fazer. As minhas amigas da minha turma também fizeram isso, usaram os primeiros 15 dias puro. É fantástico, eu não fico sem, tá? E você viu que ele também é bom para visão, né? Esse óleo é incrível. Tem que explicar isso para Aparício agora, que ficou um pouquinho com interrogação. Bom para visão? Isso. Por conta da composição dele, né? Ele ajuda, né? A você a enxergar melhor. Eu senti isso também, né? A questão de diminuir a progressão dessa perda visual que a gente vai tendo, né? Começa a usar óculos com uns 40 anos, né? E a minha tá vendo meio rápido. E realmente ele tá ali nas especificações dele, essa questão, tem óleos que auxiliam na visão. Que incrível. É por causa do Helicrício, né? É o Helicrício, isso, ele tem a Sempre Viva. Nós vamos, a doutora Fernanda Salomão, que está aqui com a gente, ela que nos cedeu gentilmente essa sequência de informações, na qual ela testa há mais de 2 anos, né, doutora? É. Por aí. Então, ela fez uma atualização agora para a gente poder trazer esse tema novamente. E aqui, a grande maioria dessas informações, elas estão publicadas no PubMed, que é o site onde tem artigos científicos, e o Gotas da Terra pega esses artigos científicos e faz curadoria de conteúdo. Então, a gente está sempre atualizando lá novos conteúdos sobre essas temáticas. Doutora, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre essa questão da importância dos óleos essenciais na saúde bucal, mas pouca gente sabe, eu acho que não todas as pessoas, né, deveriam saber, que muitas das nossas doenças e coisas que a gente tem começa na gengiva, na boca. E às vezes, eu estou com um negócio aqui e é um reflexo da boca. Explica isso para a gente, porque é bem interessante isso. Na verdade, aquilo que causa muitos dos nossos problemas na boca também causam doenças sistêmicas, né? O que são doenças sistêmicas? Que pegam o nosso corpo todo. Então, vou dar um exemplo, o açúcar. O açúcar dá cárie, todo mundo sabe, né? Nós dentistas, a gente não fala que açúcar dá cárie, ele potencializa, né? Mas ele é um dos fatores, né? A cárie é multifatorial. Mas de uma forma leiga, o açúcar, quem come muito açúcar vai ter mais cárie. Mas também ele vai dar diabetes, ele aumenta a dor da fibromialgia, as crises, ele piora, né? Então ele tem uma série de coisas que vão causar não só problemas bucais, mas problemas gerais.
Só que a nossa boca, a saúde começa por ali, né? Nós temos 1 trilhão de bactérias por ml, né, na nossa boca, e 200 tipos de quantidade. E de tipos, nós temos mais de 200 tipos de micro-organismos na nossa saliva. Então, a gente fala que a boca é o Pantanal do corpo, né? E pode acontecer, por exemplo, numa inflamação, desses micro-organismos, eles entrarem na corrente sanguínea, né? Então, às vezes a gente escuta falar que uma pessoa faleceu de um problema nos dentes, né? Por quê? Porque a bactéria entrou na saliva. Só que também acontece que essa inflamação que dá na boca, ela aumenta a chance, por exemplo, alguns tipos de inflamação na gengiva, aumenta a chance de você ter um problema cardíaco. Aumenta a chance, uma infecção na boca, aumenta a chance de um parto prematuro, aumenta a chance de um aborto, né? Por quê? Porque isso realmente, doutora, é impressionante. Dr. David Stoyer, foi ele que começou, né? O primeiro ensinamento que eu tive dos óleos essenciais foi através dos estudos dele, e ele também, como você, um dentista, e ele sempre fala dessa mistura de gengiva que a gente deve fazer todos os dias como prevenção. E eu gosto muito dessa relação do óleo essencial, que já que a gente trabalha nele sempre com a visão de prevenção, nunca, né, estou doente, vou pensar em usar um óleo essencial porque é natural. Não, é exatamente o oposto. E eu faço essa relação do uso constante dos óleos com escovar os dentes, porque é algo que a gente faz todos os dias como prevenção, porque as bactérias vão aparecer, elas estão ali, já estão, né? Só que as más bactérias vão se proliferar. Então, essa misturinha aqui, eu digo aqui que ela é uma misturinha sagrada, que já pode deixar ali num potinho do lado na hora de escovar os dentes e massagear mesmo, né? As gengivas. A gente vai passar algumas misturinhas aqui, doutora, e aí você vai complementando. E algum caso que você já tenha tido, acho que seria muito legal. E, obviamente, o Aparício está doido para falar, que ele já se mexeu na cadeira. Posso falar? Lógico. Para quem não sabe, eu só quero esclarecer uma coisa aqui. Vocês vão ver uma outra pessoa aqui no vídeo que parece a irmã gêmea da Letícia, mas é a mãe dela, doutora Sônia, pediatra, está aqui com a gente hoje também. Doutora Sônia, é muito bom tê-la com a gente aqui. Me ajuda a controlar sua filha, por favor. Ok. A Esther quer fazer uma pergunta. Doutora Sônia, é bom tê-la com a gente aqui hoje, viu? Obrigada, também. Me ajuda, por favor. Esther, pode falar. Esther tem uma pergunta, daí eu tenho uma outra. Pode falar, Esther. Esther, você levantou a mão? Ou é impressão Será que ela minha? pôs no chat? Eu não sei, depois a gente vê. Coloca aí no chat, Aparício, você vai trabalhar com isso. Quem alguém tiver alguma pergunta, obviamente pode perguntar no chat, ele está liberado para todo mundo. O sangramento gengival, doutora, quando é que a gente deve se preocupar com ele a ponto de a prevenção e preciso de um dentista, preciso correr, né? Nesse momento, o legal é a gente explicar o biofilme, né? O que é o biofilme? O biofilme é uma mistura, tá? Que acontece na nossa boca, né? Onde há uma colonização bacteriana. Então, eu tenho um slide do biofilme. Pode falar, isso, doutora. Beleza. Seria continua legal. Que eu vou achar ele. Está para cima. Está para cima. Ou está no outro. Tinha um outro. Mas assim, o nosso dente, quando a gente escova, logo em seguida forma que nem uma gelatininha em cima dele, tá? Que a gente chama de película adquirida. E conforme a gente se alimenta, né? A gente come principalmente alimentos açucarados, esse açúcar vai penetrar nessa gelatina, que antes ela estava ali bonitinha, né? Sem estar causando cárie. E a saliva, ela tem um pH neutro, então essa película adquirida, essa gelatininha que fica, essa gosminha que fica no dente, ela não tem bactéria, nada. Quando você se alimenta, começa a penetrar o alimento e a bactéria colonizar essa gelatina, né?
E o açúcar facilita com que a bactéria penetre na gelatina. Então, ela vai ajudar o Streptococcus mutans, que é a bactéria que mais está presente na cárie, e a Candida albicans, que causa candidíase, né? Em vários lugares do nosso corpo, o pessoal pensa que a gente só tem candidíase na vagina, e não é isso, tá? Ela vai formar um biofilme mais pegajoso, mais grudento. Então, quando a gente começa a se alimentar, o biofilme, que antigamente a gente chamava de placa bacteriana, ele começa a se formar na nossa boca. Então, quando a gente escova, a gente bagunça o biofilme, né? E aí ele vai embora. Esse biofilme, ele causa uma acidez muito grande. Então, vai deixar o pH da saliva muito ácido. Olha lá, achou, né? Então, olha lá, as bactérias estão livres, né, da adesão na superfície, tem uma multiplicação bacteriana e o biofilme maduro, né? E ele vai causar uma alteração no pH, vai deixar ácido. Esse ácido puxa o cálcio que está no esmalte do dente, ele retira, o cálcio sai para equilibrar esse pH. E aí que forma a cárie. E também o biofilme dá o sangramento gengival, porque ele é ácido, ele agride a gengiva. E a gengiva inflama, tá? E as toxinas bacterianas também. Então, o que que acontece, né? A formação do biofilme, se logo depois que eu me alimentar, eu escovar os dentes, eu não vou ter sangramento gengival e não vou tirar o cálcio do meu esmalte. Não tem um Pac-Man lá, um bichinho que come o dente para dar cárie, que faz buraco, né? O que acontece é o cálcio, né, que faz parte da matriz de esmalte, que sai do nosso esmalte e aí o esmalte vai se quebrando, fazendo buraquinho. Então, a gengiva, quando ela sangra, é porque tem biofilme lá. Nos primeiros 3 dias, esse biofilme é molinho, você consegue remover com fio dental, com a escova. Então, gengiva sangrou, aí se a pessoa fala, ai, não estou passando fio dental porque minha gengiva está sangrando. Não, quando ela sangra, que você tem que melhorar a sua higiene bucal, porque é sinal que a gengiva está suja, tá? Sangramento é alimento biofilme na gengiva. E essa misturinha pode super ajudar a essa cicatrização muito mais rápido, né? Porque esses óleos essenciais, eles cicatrizam muito rápido. É inacreditável mesmo o uso deles. E a pergunta é, eles também podem ser usados para crianças? Fazer esse exercício de Aí usar... eu não colocaria, depende da idade, eu não colocaria todos, não. Porque a criança, ela engole. Então, óleos que a criança não pode ingerir, a gente não pode colocar aí na misturinha. Tá? Talvez o cravo aqui sendo muito forte. Isso. Né? É um óleo bem forte para criança nesse momento. Ou você aumenta de... Outra solução é você... O cravo eu tiraria para criança, tá? Eu gosto muito para criança de usar a camomila romana abaixo de 6 anos. Porque ela funciona muito bem para inflamação gengival, para quando está nascendo dentinho de leite, tá? Mas aí você vê que temos a melaleuca, que ela é muito eficiente com relação à cândida. E é a cândida que faz o biofilme ficar grudento, né? Ficar muito aderido à superfície do esmalte. E aí você matando a cândida com a melaleuca, você vai ter menos biofilme. Então, a grande pegada dessa mistura é que você vai ter menos adesão de biofilme no dente. Me fala um pouco da copaíba. Para idosos. Vou falar dos dois, então. A copaíba, ela mata o Streptococcus mutans, né? Tem alguns artigos publicados, né? Que a copaíba mata a bactéria que causa cárie. Então, lembra que eu falei, é a cândida, né, mais o açúcar, mais o Streptococcus mutans, que vão fazer esse biofilme ficar mais difícil de ser removido. Então, a copaíba mata a bactéria da cárie. Neste caso, doutora, como você faz no quesito gotas, né? Porque até então a gente está vendo algumas dessas misturinhas e aí fica aquela ideia, mas quantas gotas?
para eu misturar? No caso, você põe uma gota de cada, coloca diretamente no óleo de coco e mistura, ou você já deixa uma base pronta, tipo 10 gotas de cada, coloca 50 ml de óleo de coco, sei lá, o que você faz? Olha, o cravo eu ponho uma gota só, tá? Aí você pode colocar uma de cravo, 2 de mirra, 2 de melaleuca, helichrysum, frankincense, e aí você põe. Se é adulto e você vai colocar, você pode colocar 2 gotinhas da mistura no creme dental, ou você coloca no óleo de coco. Aí, seguindo aquela regrinha das colheres, né? Para bebê e criança. Quando é criança, você vai usar, abaixo de 6 anos, você vai usar a camomila e você vai usar uma gotinha em 5 gotas de óleo de coco ou no creme dental. E aí você vai pôr bem pouquinho na pasta, na escova, porque se ela engolir não vai ter problema. Eu vou te falar de como eu faço, e aí você me fala se está certo. Eu uso geralmente 10 gotas de cada num rolão de 10 ml, só que esse rolão ele tem um spray no final, eu não uso o rolão, eu uso o spray. E aí eu só coloco as 10 gotas completo com óleo de coco fracionado, né? 10 gotas de cada, e aí eu faço esse é um jatinho, né? E aí eu faço essa coisa com a gengibre. Porque eu gosto dessa ideia de 10 gotas de cada para você ter um vidrinho já pré-pronto. Já pronto, beleza. Me incomoda você pode seguir essa proporção que eu fiz, mas diminui o cravo, porque o cravo escurece o dente, ele oxida e deixa o dente mais escuro. Tá? Então, o cravo, eu indico o cravo só quando você tem realmente algum problema. No caso agora, do cravo, eu substituo pelo On Guard, porque a quantidade que tem ali é bem menor. Então, no cravo, nessa misturinha, a minha misturinha não tem cravo, tem a On Guard, no caso. Então, o cravo poderia ser 1 ou 2 gotinhas nessa mistura, né? Isso. Agora, Letícia, você pode, olha, diluir no óleo de coco, colocar no creme dental, colocar direto na escova, se você diluiu no óleo de coco. E você pode fazer um colutório, um bochecho. Tá? Então, você pega um vidro, um vidro, né? Um recipiente de vidro e já prepara ali. Só que aí faz para a semana, porque como você vai misturar com água, é diferente a validade, né? Igual quando você mistura com óleo de coco, aí a validade da mistura que você faz tem a validade do óleo de coco, né? O meu não está aqui perto, mas temos que lembrar é sempre disso. bom você ter sempre o indicado para a semana, para que você tá sempre refazendo essas misturinhas, até para ela ter a potência dela ali concentrada. Eu também gosto muito de ter sempre as misturinhas da semana. No caso, vamos passar um pouquinho essa parte dos endócrinos. Só um minutinho, o Aparício tinha uma pergunta. Desculpa, sobre o uso em idosos. A gente estava falando das doses para as crianças. Como a gente faz com o idoso? Tem alguma restrição de dose ou é a mesma que uma pessoa não idosa? Olha, assim, com relação ao idoso, como que eu trabalho, tá? Se é um idoso que está com plena saúde, porque hoje em dia, né, na minha família, tem pessoas idosas que vão para a academia com 80 anos, né? Com 86, 84, que viajam sozinhos. Então, é uma pessoa que é um adulto independente, né? É um idoso, lógico que tem a questão do metabolismo, mas como ele não vai ingerir, se ele não for ingerir, porque como você está removendo o biofilme, né? Na hora que você escova, você vai bochechar e vai cuspir. É diferente quando você toma o óleo. Então, se o idoso não vai ingerir, ele vai cuspir, tudo bem, mesma coisa do adulto. Se ele for ingerir, né, aí você vai usar a diluição da criança, aí você diminui. Legal. Interessante isso, exatamente porque a função que você está fazendo ali é para remover aquilo e tirar da boca, e não naquele momento ingerir. E a questão dos endócrinos aqui para o sistema. Eu gosto muito dos endócrinos, sou muito suspeita para falar, mas me fala na sua visão aí de prática clínica. É o seguinte, o anestésico odontológico,
Alguns anestésicos mais, outros menos, eles, lógico que ele vai ser metabolizado, né? Você deu anestesia, ela é local, mas depois ele vai para o seu corpo todo, né? Ele vai cair na corrente sanguínea, né? Você tomou um anestésico injetável, vai para a corrente sanguínea e vai para o fígado, para o rim, né? E ele vai para o seu corpo todo. Então, tem alguns efeitos colaterais, sim, alguns mais, outros menos. Tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoa que tem sono, né? Mas você não tem intenção de que esse anestésico fique, né, no seu corpo, né, passeando. A função do anestésico é anestesiar para não doer os dentes, né? Na hora que você for fazer o tratamento, não sentir dor na mucosa, numa cirurgia. Os endócrinos, a gente usa para limpar o sistema mesmo, limpar o seu corpo, para desintoxicar do anestésico, tá? Então, para diminuir esses efeitos colaterais que você pode... Então, tomou uma anestesia, depois pode estar usando os endócrinos, né? Ele tem esse efeito, né? Assim como o Lemon, por exemplo. Nós temos alguns anestésicos, por exemplo, tem aquele, um medicamento, paracetamol, todo mundo conhece, né? O paracetamol, ele vai para o fígado, ele sobrecarrega o fígado. Tem um anestésico que é muito bom para a gente utilizar, inclusive tem segurança com relação ao hipertenso, né? Para a gente usar em pessoas que têm hipertensão. Se você misturar com Tilenol, com paracetamol, desculpe, você causa uma hepatite medicamentosa na pessoa. Então, se tomar paracetamol, tem que avisar o dentista, porque ele tem que mudar de anestésico, tá? Por isso que a gente faz todas aquelas perguntinhas, aquela anamnese, né, antes de atender a pessoa, para saber se tomou algum medicamento hoje ou há uma semana está tomando alguma coisa, também de uso contínuo, para a gente escolher que anestésico que a gente vai usar, se vai para o fígado ou para o rim. E o Lemon é bem legal para ajudar nisso, para não sobrecarregar nem seu rim, seu fígado e os endócrinos também. Os endócrinos eu não fico mais sem. Eu não fico sem. Eu gosto muito de colocar ele debaixo da língua logo pela manhã. 1, 2 gotinhas no máximo. Ele é meio ruinzinho, mas eu gosto que vá para debaixo da língua. Alguns óleos eu prefiro do que tomar na cápsula. Achei legal, muito... O que é legal dos endócrinos aqui nos Estados Unidos, nós já temos ele em cápsula. Então, pela manhã, parte da minha rotina matinal, eu já tomo 2 cápsulas de endócrino, né? Doutora, eu não sei se você vai abordar a parte de placa, né? Existe Placa. aquelas placas que crescem no dente, aquelas placas brancas. Então, aquela placa é a consequência do biofilme. O biofilme é a primeira fase da placa. Depois, essa placa vai calcificando e forma o tártaro, né? Que a gente chama de cálculo dental, placa, e tártaro é a mesma coisa, tá? Então, é remover o biofilme. Depois que ele tá ali, aí precisa ir no dentista para retirar mesmo, porque você não vai conseguir dissolver completamente, descontaminar o cemento, que é uma parte que recobre a raiz, né? Então, aí você tem que ir no dentista raspar, e aí o legal, depois que você faz a parte de ir ao dentista fazer tratamento, né, de raspagem, de profilaxia dentária, é muito legal você fazer o bochecho com aquela misturinha lá. Legal. Misturinha do biofilme. Do Copaíba no óleo de coco, né? Pode ser o copaíba, pode ser aquele com guarde, mirra. A mirra vai ajudar a tirar a dor da gengiva, porque quando a gente raspa, a gente machuca a gengiva, né? Quando faz limpeza, o pessoal chama de limpeza. A mirra, ela é necessária, né, nesse processo todo aqui, eu acho maravilhoso. Me fala um pouco sobre essa questão do alívio de dor, e eu fiquei na dúvida, aplicar nas bochechas interna, ou me fala um pouco sobre isso. Então, depende do caso, né? Às vezes a pessoa tá com aquela dor aqui nessa região, né? A gente chama o músculo bucinador, né? Que é a bochecha, e aqui o masseter, né?
Tem muita gente que tem essa dor crônica aqui na TM por conta de apertamento dental, tá? Então, aí usaria o helicrisum, né? Que vai ajudar bastante, a camomila romana, né? A mirra. E agora, se tá com dor de dente, né? Aí não tem como, tem que ir no dentista para tratar, né? Agora, outra que eu coloquei aí também, é que às vezes está nascendo o dente do siso, aí a gente vai usar o OnGuard, tá? Para aquele que flama, né? Aí faz bochecho com OnGuard, põe uma gotinha na escova de Enxaguante esse dente. aqui? Esse é uma receitinha que eu fiz de enxaguante, tá? Que Para quem tem, inclusive... principalmente se a pessoa tem halitose. Uhum. Depois de conhecer Mas os pode. óleos essenciais, usar aqueles Listerine da vida é tipo loucura, porque Loucura. é inacreditável a função que os óleos essenciais têm como enxaguante bucal. Aqui você pode trocar pela mirra, né? Pelo OnGuard, né? O cravo, né? Lembra que, ó, tá vendo? Eu sempre ponho um pouquinho menos de cravo por conta da manchar os dentes. Doutora Fernanda, na sua prática, no seu consultório, se a doutora prescreve enxaguante para o seu paciente, ele sai com um papelzinho com essa receitinha na mão? Então, eu dou uma direcionada, né? Tá. Essa é uma basiquinha, mas assim, depende, né? Se ele tiver com mais um problema de gengivite, a parte de gengiva for pior, tiver com biofilme, eu boto copaíba, né? A copaíba é fantástica para a questão do biofilme, a melaleuca. E aí, se é a litose, eu já jogo mais no peppermint, lemon e OnGuard, por exemplo. Legal. Né? Então, eu dou uma variada. Eu não tenho uma receita básica, assim, padrão. Aqui eu coloquei algumas que eu uso na minha experiência. Ai, Letícia, ainda bem que você colocou esse slide. Me fala sobre parafuncionais, esses hábitos, porque é muito interessante isso nessa área. Tá, é o seguinte, tudo começou com uma criança que mordeu o carregador do celular da mãe, estava na tomada, ainda bem que não tomou choque. E a mãe veio conversar comigo desesperada que essa criança estava mordendo o controle remoto da televisão, mordendo tudo. E foi logo no início da pandemia, né? Por conta dessa coisa de ficar em casa, não vai na escolinha, é uma situação muito difícil para os pais, né? E eu usei um protocolo que eu estou vendo que está dando muito certo no meu consultório e acabei usando para adulto também, tá? Que é o Steady de dia e o Calmer à noite, do Kit Kids, tá? Gente, eu tinha um Kit Kids aqui no consultório, desmontei meu Kit Kids, dei para a mãe e falei, ó, usa e amanhã você me liga. Gente, no dia seguinte, eu falei, Fernanda, não... E a criança, 5 anos, né? Usou o olhinho e aí já aprendeu a usar e a hora que ele tem vontade de morder, ele já passa o olhinho, já cheira, manda ele passar no punho, né? E inalar. E assim, não morde mais. Só que isso eu usava para bruxismo em criança, né? Para apertamento dental, para criança que range o dente. E funcionou muito, gente. E aí eu comecei a usar em adulto e está funcionando também. E aí, o que eu penso? O protocolo de adulto meu para bruxismo é o Balance e o Serenity. E você passa né? ele aqui? Não, você pode inalar, tá? E você pode também passar, né? Mas o legal é você inalar mesmo, tá? Põe no difusor. Então, Eu gosto de ter os dois já em Rolon. Isso. Facilita Também muito. pode. Porque se você passa, você vai ficar sentindo aquele aroma, né? Agora, eu tenho pessoas que têm difusor no trabalho e em casa, então já bota no difusor, porque vai ficar também inalando. Mas aqui em Então, casa também tem assim, difusor também. então, aí bota lá que o Tem que tomar muito bruxismo, banho de óleo gente. para aguentar a Paris. Agora, aí o que aconteceu? Eu conheci o Aromatouch, né? 1 ano lá em São Paulo, vocês lembram? Quando fomos lá na minha A técnica prima. Aroma Touch, não foi? Conheci o Aromatouch.
Gente, esse óleo para hábitos parafuncionais é fantástico. Então, o que é hábito parafuncional? Desculpa que eu já comecei contando a história, né? O hábito parafuncional é roer unha, é morder palito, morder dedo, chupar dedo, morder controle remoto, apertar os dentes, né? Então, são assim, você usar o dente para uma coisa que não é mastigar, falar e engolir, né? Que é para isso que a gente usa. Tá? Então, assim, o AromaTouch, as pessoas que têm bruxismo, estalar os dedos das mãos também, viu, Vanessa? Acabei de ver no chat, ela perguntou. O AromaTouch, quando a pessoa chega no meu consultório e tem bruxismo, sabe o que eu faço? Aquela massagem das mãos. A técnica das mãos do AromaTouch. E você usa esse óleo, o AromaTouch, ou você usa um outro óleo? Eu uso AromaTouch, Aparício. Tá, mas é fantástico a mudança de expressão, porque eu vejo que a pessoa está tensa. Outro dia atendi uma cuidadora aqui, uma cuidadora de idosos. Gente, não é fácil, é uma coisa bastante difícil você ter uma pessoa, a vida da pessoa na sua mão, né? É uma coisa que estressa realmente, que é uma coisa, é uma profissão muito bonita, eu acho, admiro, né? Em casa a gente já foi, vira e mexe, né? Os idosos, os tiozinhos e vovozinhos de casa, sempre vêm para minha casa, para casa da minha mãe, é sempre a gente que cuida. Mas é uma coisa que estressa, e a pessoa estava, assim, precisando muito. Eu olhei, ela me contou, né, que ela estava cuidando de idosos, estava com pressa, tinha que sair correndo da consulta e tal, por conta disso. Eu não tive dúvida, peguei o AromaTouch, fiz a massagem das mãos. Gente, mudou completamente a expressão dessa pessoa. Eu até fiz um vidrinho para ela levar. Falei, não, eu nem podia, porque eu só estava com aquele, né? Porque quando eu não tenho até, mas estava só com um. AromaTouch, para mim, gente, é um óleo que eu acabo sempre ficando sem, porque tem aqui no consultório mais alguns que às vezes o paciente precisa. Depois que eu faço a massagem das mãos, ele sente uma grande necessidade, então ele leva. Aí eu sempre tenho que ter, às vezes acabo passando o meu, porque acabo ficando sem. É um óleo que não dá para ficar sem, o AromaTouch. Para esses hábitos, doutora, parafuncionais, você já testou o Black Pepper sublingual, 2 gotinhas? O Black testei. O Black Pepper, ele quebra repetições, entende? Eu uso muito o Black Pepper, exatamente porque eu tenho muito desses hábitos repetidos, né? E ele me ajuda bastante também. Então, sem dúvida, o balance e o serente muito, mas o Black Pepper é uma boa... Legal, para acrescentar. Eu vou querer muito a sua opinião depois. Legal, vou testar. Um outro óleo que precisa acrescentar aqui, não sei se está no slide só do bruxismo, eu fiz um curso, estudei hipnoterapia, né? E uma das coisas que eu aprendi é que o bruxismo está muito relacionado à raiva. Tá? Quando a gente chama de evento causador inicial, né? Então, é aquela pessoa ficar rangendo os dentes, né? Está até na Bíblia, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa questão de ficar rangendo o dente tem um pouco a ver com alguma raiva que a pessoa passou na vida de inicial, e aí ela fica descontando no bruxismo, no apertamento. Então, eu acrescento, quando eu vejo que aqui não dá com o balance e o serenity, não é só uma ansiedade, eu acrescento forgive. Então, tá no slide, porque... Como é que você usa o forgive? Eu geralmente uso ele aqui na orelha e passo um pouquinho aqui na parte onde tem a carótida. Isso. Onde é que você usa o forgive? Olha, eu peço para passar também na região do pescoço e peço para colocar nas mãos conchinha e pôr no difusor pendurado também. E se quiser colocar no difusor também. Maravilha, maravilha. Vamos nessa.
Gente, eu tenho bastante, várias perguntas aqui no chat. Eu não sei se tem mais slides, Letícia. Tem mais. Olha, Parício, na verdade eu tenho um monte de slides, isso daí é só é um resuminho. Eu joguei para a Letícia e falei, ó, vamos lá. O que Vamos der para tocar falar, a gente slide. fala. O que não der... Se as respostas não aparecerem com os slides, eu vou ler as perguntas aqui. Isso, legal. É muito legal você colocar aqui o black pepper na parte de aftas, porque ele é um óleo que eu sou muito apaixonada. Vou até anotar. Agora quem vai anotar sou eu. Eu sou suspeita para falar dele, ele ajuda muito. Não, aqui na afta ele tá, né? Na afta eu já pus. Você usa ela no cotonete ou você realmente... Tá, mamãe. Oi. Diga, mamãe. Opa. Eu coloco... esse da afta, você vai colocar ou no cotonete, né? Porque no Rolon, eu peguei essa parte lá na Doterra, né? Falou para passar por no Rolon. Mas eu gosto... Ai, deixa eu ver, não tá aqui. Lembra que você falou que você tem um rolãozinho, spray? Eu tenho um vidrinho azulzinho, pequenininho, que é spray. É igual um vidro de rolão, só que é spray. E aí você coloca no cotonete e coloca ali. Tá? Só na região da afta mesmo. Vai dar uma queimadinha, mas é uma queimadinha boa. A gente aqui, obviamente... Aí eu aprofundei vários óleos que são os principais que a gente usa na odontologia. O helichrysum, o lemon, peppermint, lavanda. Aqui você coloca a cândida também, que você fala muito sobre essa parte de infecção, que o helichrysum ajuda muito nisso, né? Ajuda. O helichrysum assim, o óleo mais conhecido seria o olíbano, mas quando as pessoas entenderem a ação do helichrysum com o olíbano, é algo realmente impressionante. E o copaíba também. Aí você adiciona a ação do copaíba. Exato. Então, porque eu fiz esse para alguns... Eu fui fazer um curso para odontologia e aí eu dei uma aprofundada na composição dos óleos, esse final aí, né? Ele é um pouco mais aprofundado, né? Traz os componentes... por isso que a gente pode fazer uma aula específica sobre a questão do uso da copaíba, até fala aqui a questão das preocupações. Olha, a copaíba merece, hein? Ela merece um estudo aprofundado, porque de fato ela é. E aí aqui você fala do On Guard, o lavanda e o lemon. Isso. O lemon, geralmente as pessoas associam apenas a parte antioxidante dele. E o lemon no consultório do dentista, como é que ele se aplica? Olha, nós dentistas, quando tem trabalhos já publicados, né, com relação a aerosol, inclusive com relação ao Covid, né, que nós dentistas somos os profissionais que mais têm risco de pegar Covid, né? Por quê? Porque a hora que a gente vai mexer na boca com motorzinho, com spray, levanta, né, o aerosol, então os vírus que estão na boca, eles vão para o ar, para o ambiente. Espirra até uma distância de 2,5 metros, para vocês terem noção. Tá? Então, os trabalhos nos orientam, os estudos, a gente utilizar bochechos antes, na hora que o paciente senta na cadeira, isso antes do Covid já. Bochechos antissépticos, você diminui a flora bacteriana, né? E aí você atende o paciente, vai espirrar menos vírus no ar para infecção profissional e para contaminação cruzada, né? Porque você higieniza o consultório para outro paciente entrar. Mas a chance de você pegar uma tuberculose, né? Porque fica suspenso no ar um tempo, né? E aí o lemon, para o dentista, quando vai atender, é um bochecho fantástico. Tá? Tem estudos, tudo, então a recomendação de fazer o bochecho, né, com o lemon antes do atendimento odontológico. Agora, não tem estudos falando da Covid, entendeu? Então, com isso eu não vou... Você chega a colocar algumas gotas do óleo essencial na sua máscara, como para fazer uma barreira entre o Covid, o vírus e a sua respiração, ou isso é balela? Olha, Aparício, o problema é que a gente não tem como dizer que aquilo vai realmente funcionar
O bochecho eu sei que funciona, tá? Agora, o quanto esse óleo vai evaporar, a velocidade que ele evapora para pegar a máscara toda, eu não sei, tá certo? Agora, para a COVID, nós estamos utilizando, mas eu gostaria, né, que houvessem pesquisas com os óleos, para a gente estar utilizando os óleos essenciais, e aí eu descobri um bochecho anti-COVID que tem o peppermint. Tá? E é uma pesquisa do professor da USP, de Ribeirão, de Bauru, tá? Que ele fez essa pesquisa com pacientes em hospitais. Agora, eu não sei se esse peppermint, ele entrou como sabor na ideia do professor ou se ele entrou para ajudar, né? Então, aí eu não posso dizer ainda, mas nossa, é fantástico. Agora, o On Guard também é ótimo para fazer o bochecho. Tem vários estudos falando a respeito do ação antiviral de alguns óleos essenciais, né? Agora, a gente só não sabe o quanto ele é para a Covid. Exato, de volta, porque agora vai sair estudo, com certeza, né? Mas ainda não saiu. De volta no limão, doutora, a Mônica diz assim, doutora, dizem que o limão tira o esmalte do dente quando ingerido com água. É verídico? Então, o pH, olha lá, aí tem a questão. Óleo, ela tá falando da fruta, né? Sim. Tá. Obrigada, então, doutora. Explique, por favor. A fruta realmente, tá? Não só o limão, laranja, abacaxi, todas as frutas que são cítricas, que são ácidas, né? Lembra que eu falei o pH da saliva é 7, né? Então, tudo que a gente acidificar a nossa saliva, a gente tira cálcio do esmalte, porque a saliva, ela quer ficar equilibrada, uma solução tampão, tá? Então, se você ficar usando muito em exagero, nada em exagero é bom, né? Usar a fruta, tomar muito água com limão, eu adoro água com limão, né? Então, você ficar usando muito, o pH é muito ácido, você vai fazer com que o cálcio saia do esmalte, vai para a saliva, mas você escovar o dente, o cálcio volta para o dente, tá? Agora, o óleo essencial de limão, ele não tem, né, a vitamina C, né, os componentes do suco, porque ele é feito da casca do limão. Então, ele vai ter o limoneno, ele vai ter outros componentes, tá? Ele tem, sim, um pH um pouco ácido, mas ele não chega à acidez do limão que a gente ingere quando a gente faz a limonada, tá certo? Aí, o que acontece? Eu, para pacientes que têm halitose, saburra lingual, que é aquela língua esbranquiçada, né? Eu uso muito o limão, tá? Mas é o limão óleo essencial, não o limão fruta, tá? Então, aquela pessoa que tem aquela... a halitose, aquela litose direto, tem pessoas que têm uma certa contaminação, uma contaminação maior, ou um problema de pH que dá mais mau hálito, eu associo o lemon com o peppermint, tá? E funciona, tá? Para halitose. Mas assim, não vai ser muito tempo, um tempo prolongado. Agora, eu tomo lemon 3 vezes ao dia e meu dente está em ordem. E já faz mais de 1 ano que eu faço isso, tá bom? O doutor David aconselha muito na halitose você colocar uma gotinha do On Guard e esfregar bem na língua. Sim, muito bom isso, porque a língua, ela tem a saburra lingual. Então, tem gente que não escova a língua, esquece. Tem que escovar, passar o fio dental, porque o fio dental escova 40% da superfície dos dentes. Para o dentista, se você só escovou o dente, não passou o fio dental e não escovou a língua, você não escovou o dente. A chance de você ter cárie é a mesma. Tá? Interessante. Falando da língua, o Eduardo fez uma pergunta interessante. Óleo essencial para a língua geográfica. Tá. Bom, aí tem que ver a língua geográfica, ela tem uma perda das papilas, né, em algumas regiões da língua. E tem algumas pessoas que essa língua geográfica piora com algumas coisas, né, com o estresse, aí ela fica mais evidente, tá?
Então, eu não usaria algo para a língua, a não ser que fosse algo cicatrizante, uma lavanda, uma camomila romana, porque vai dar um conforto, porque tem gente que além da língua geográfica tem ardência bucal porque perde a proteção, perde as papilas. Mas eu usaria ou aromatante, frankincense, tudo uso aromático, tá? Algo para o estresse, um Serenity com Balance, eu adoro essa mistura de Balance com Serenity. Tem um outro óleo que a gente usa muito pouco e que eu acho assim, é o meu óleo do coração, que é o Hope, tá? Hope significa esperança, né? E a gente usando o Hope, a gente está ajudando as pessoas, né? Que é um projeto da doTERRA, né? Exato, eu ia falar isso. As pessoas que não conhecem o óleo Hope, quando você compra o Hope, toda a receita desse óleo, a doTERRA reverte para um projeto humanitário no país. No Brasil, tem um projeto humanitário que eu não lembro se a Letícia vai lembrar agora. Childhood. Como? Childhood. Childhood. Ele ajuda crianças que elas sofrem de tráfico. Mesmo aqui no Brasil, com a Operação Underground Railroad. É a mesma nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil é feito pela Childhood. Mas o propósito é o mesmo. Então, eu uso o Hope porque ele também tem essa propriedade de você, de diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, né? E é um óleo delicioso, né? Ele é um dos poucos óleos essenciais que tem vanila, né? Vanila com exato, bergamota, é maravilhoso. Ele é fantástico. E aí, a gente faria isso, a gente colocaria dentro da boca para aliviar esse desconforto da língua geográfica, então, um óleo cicatrizante, calmante, como camomila romana, como mirra, como lavanda, e fora da boca, que seria o uso aromático para chegar mais rápido nas emoções, pode usar o tópico também, né, passar que nem a Letícia sugere, né, no pescoço, perto aqui das artérias, né, então aqui tem bastante vasos sanguíneos, é bem irrigado, então é legal porque aí você vai absorver mais, ou no pulso, ou na sola do pé, óleos que vão te acalmar, tá? Doutora, vamos falar agora sobre uma coisa que é minimamente polêmico, que é a pasta de dente On Guard para crianças e a pasta de dente On Guard no caso de sensibilidade. Algumas pessoas, ali por conta talvez da laranja, você já viu pacientes que têm sensibilidade causada pela pasta On Guard? Bom, eu vou responder, mas assim, estou aberta a discussões. Eu tenho a minha visão, tá? Mas é lógico que eu gostaria de discutir mais isso. Veja, a criança até os 5 anos, mais ou menos, ela engole 45% do creme dental. E aí tem óleos no creme dental On Guard que a gente não quer que a criança ingira, né? Então não é muito legal para a criança engolir o bebezinho. Tô falando assim, até 3 anos eu não indicaria, tá? A partir de 4, 5 anos, coloca a quantidade de um grãozinho de arroz, tá? Porque aí isso não vai ser tão problemático assim, tá certo? Esse é o da criança. Com relação à sensibilidade, pessoal, quando a gente tem sensibilidade, o que acontece? A nossa raiz, né, tá exposta. Deixa eu ver, tem um desenho, um slide de dente aí, Letícia? Você passou uma hora, né? Deixa eu ver aqui. Esse dentinho aqui, Letícia, tem um slide, não tem aí? Não, mas aí na sua mão tá ótimo. Tá bom? Então aí tá. Aqui, ó, é uma retração, recessão que a gente fala gengival, onde esse amarelinho que é a dentina tá exposto, tá? É a raiz do dente. Esmalte, que é o branquinho aqui, não sente dor. A dentina, que é a segunda camada do dente, sente dor, porque ela tem os prolongamentos da polpa, que o pessoal chama de nervo, tá? Então tem nervinho aqui nesse amarelinho. Quando você escova o dente assim e com muita força, você expõe a raiz do dente, você tem uma recessão gengival,
tá? E começa a dar choquinho, dar sensibilidade com gelado, com algumas coisas. O que acontece? Quando aquilo está com biofilme, com sujeira, diminui a dor, tá certo? Então, conforme vai dando tártaro, vai dando algum acúmulo de alimento ali, porque como dói, você acaba escovando menos perto da gengiva, e quem tem recessão escova errado, né? Faz isso aqui com a escova, né? O correto é fazer girar o punho, né? Para você não gastar, não estimular essa recessão. O bruxismo também aumenta essa recessão gengival, tá? Mas isso eu demoraria muito para explicar. Você está com a raiz exposta, está acumulando alimento lá, porque você não consegue escovar direito, porque dói. O creme dental On Guard, o que ele faz mesmo? Ele não mata a cândida, que deixa o biofilme grudento? Ou seja, ele limpa melhor o biofilme. E aí você vai ter uma exposição, porque aquele alimento, aquela sujeirinha que estava protegendo a sua raiz, saiu. E aumenta a exposição. Essa é a minha opinião, por favor, tá? A laranja do On Guard não é o suco da laranja, o suco da laranja que é ácido, tá bom? Maravilhoso. Então, na verdade, o sinal essa sensitividade, ela aconteceu porque o dente foi limpo. Isso. Esse microfilme saiu e aí expôs isso. Agora teria que fazer um acompanhamento com o dentista para saber como cobrir essa sensibilidade e como compensar isso, né? O Aparício, tem alguns óleos que o pessoal está usando que tem ajudado a diminuir a sensibilidade. Inclusive, eu tive paciente que usou o On Guard e disse que diminuiu a sensibilidade no dente. Mas, lógico, ele passou por aqui, eu prescrevi uma escova dental adequada. Tem que ter acompanhamento. Né? Que é ultra macia. Escova macia e super macia não serve, tem que ser a ultra soft. E fiz a orientação de como escovar o dente e não fazer aquela força só na parte mais exposta do dente. Assim. Maravilha. A gente tem 4 minutinhos e é um tópico polêmico, mas eu queria só deixar a sua opinião. É porque cada dentista tem a sua opinião e a gente sabe que tem estudos que comprovam e tem estudos que, de um lado e do outro, tem os dois, que é a questão do flúor na pasta de dente On Guard, que não tem. Muitas mães passam por essa dificuldade porque o dentista fala para não tirar o flúor, tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Qual é a sua opinião? Eu adoro essa pergunta, queria ter meia hora. Gente, o flúor, ele tem sido massacrado pelas pessoas. O flúor é o elemento mais presente no nosso planeta, tá? Ele tem na água, então, vou tomar água mineral para não tomar flúor. Às vezes a água mineral tem mais flúor do que a água tratada do município. O ideal de flúor na água é 0,6 a 0,8 ppm. Eu já peguei água mineral com 1,3 partes por milhão. Então, às vezes, a água mineral tem mais flúor do que a água tratada. Então, o flúor não é o vilão. Quando ele entra na composição do esmalte, é fantástico, porque precisa de um pH mais ácido para causar cárie. Agora, o flúor, ele deve ser usado, a gente fala de uso racional do flúor. Você já está ingerindo flúor quando você come arroz, quando você come feijão, tem flúor. Vinho tem flúor, cerveja tem flúor, chá tem muito flúor, tá? Quem toma muito chá, aí sofre um risco de ter uma fluorose, uma crônica, né? Então, você já está usando flúor na água que você toma, seja ela mineral ou seja ela tratada. Então, precisa do flúor da pasta? Depende. A criança, ela come doce o dia inteiro, né? Eu acho assim, não é o flúor da pasta e o flúor ou o On Guard, que o creme dental On Guard, ele não tem o flúor, mas ele vai proteger da cárie, porque ele tem outras coisas que vai tirar a cândida. Ele vai matar a cândida, entendeu? E se você colocar a copaíba junto,
beleza, você não vai ter cárie do mesmo jeito. É 2 formas de você evitar prevenir a cárie: pasta com flúor ou Ongar de copaíba. Mas, se você não diminuir o doce, né? Gente, vamos tirar... Não se dá doce para criança, gente. Ai, olha, assim, eu sou mãe, tá? E eu queria dizer uma coisa: dizer não, mamães e papais e titios e vovós, dizer não é um ato de amor, tá? Então, a criança pediu uma balinha, dá uma maçã, uma banana, uma laranja, uma uvinha. Não dê açúcar para o seu filho, tá? Isso daí, você vai aumentar o número de dias que ele vai ter de vida. Aí, me alonguei, desculpa, vou parar porque eu tô longe. Tá ótimo, tá excelente. Eu ia até brincar dizendo, eu não falo não para as minhas crianças, eu falo para eles, fala com a sua mãe. Eu sou sempre good cop, a mãe que é o bad cop. Né? Pessoal, a aula é incrível, doutora Fernanda, como sempre, muito, muito obrigado. Devemos tê-la aqui com mais frequência. Letícia, por favor, prepare toda a copaíba, porque é incrível. Se você falar de copaíba e saúde bucal, as pessoas não caem a ficha, né? É verdade. É incrível como a copaíba faz um grande papel nisso. Eu queria muito ter essa aula. Né? Letícia, obrigado por ter preparado tudo isso aí nos bastidores, trazendo a doutora Fernanda aqui. Como sempre, aula maravilhosa. Essa sala do Zoom, pessoal, tem capacidade para 500 pessoas. Hoje nós tínhamos aqui até 130, oscilou um pouquinho. Então, acho que é super legal vocês compartilharem essas oportunidades. Tá? Convida a sua vizinha, seu vizinho. Venha ouvir uma aula sobre óleo essencial, venha ouvir uma aula sobre saúde. Não precisa ser cadastrado na doTERRA, não precisa ser de grupo nenhum. Né? Então, convide as pessoas que vocês conhecem para vir aqui e mudarem a vida através de profissionais tão incríveis como é a doutora Fernanda aí. Tá bom? Muito obrigado por estarem com a gente, doutora Fernanda, mais uma vez. Eu que agradeço, Aparício, Letícia. Tá, vou tô com saudade de vocês dois, hein? Eu vou aparecer por aí um dia desse. Gente, quinta-feira vamos falar de estilo de vida e tendências, né? E comportamentos, tá bom? E na segunda-feira que vem, a Letícia, mais uma vez, ou talvez uma outra pessoa, dando uma aula sobre introdução aos óleos essenciais. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Nos vemos por aí. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.